O tema dessa semana do De Casa em Casa é o casamento na perspectiva de Deus. E o texto correspondente no Sermão do Monte é Mateus 5, 27 a 32. O trecho que nós vamos meditar nessa semana nos grupos, ele é um texto bastante conhecido e também muito lembrado atualmente, sobretudo quando se fala de casamento, divórcio, adultério. Mas a gente percebe que na maioria das vezes em que esses versículos são usados, não se considera muito o contexto do Sermão do Monte, que é aquilo que nós temos falado aqui, que nós já sabemos. Primeiro que Jesus fala no Sermão do Monte de um padrão que é próprio do reino dos céus, um padrão de justiça, de amor, um padrão no falar, no perdoar, etc. E não apenas como um ensino teórico. Ele mesmo praticou tudo isso. Tudo que Jesus falou, ele fez. E o segundo ponto que também está presente em todo o Sermão do Monte é que Jesus aponta sempre para o interior, para o coração. Por quê? Porque Deus opera primeiro no nosso interior, esse padrão do reino dos céus, para que as nossas atitudes exteriores, aquilo que se vê, seja de fato um reflexo, uma expressão daquilo que está lá dentro, de verdade, e não só uma aparência, como acontecia muitas vezes na lei. Então, lembrando desse contexto que está presente em todo o Sermão do Monte, nós agora vamos voltar ao tema do casamento. Considerando aquele contexto do Sermão do Monte que nós acabamos de falar, nós podemos dizer que, mesmo que Jesus esteja falando do casamento terreno, dessa experiência humana aqui da terra, temporal, há um pano de fundo por trás daquilo que ele está falando, ou por trás do casamento terreno, que é a sua própria aliança com a igreja, a noiva do Cordeiro, aquilo que lá em Apocalipse é tratado como as bodas do Cordeiro. Se nós olharmos no texto, nós não vamos ver isso de forma direta ali. Então vamos entender bem isso para ver o que Jesus realmente quis falar nesse trecho do Sermão do Monte. Bom, nós podemos enxergar a Bíblia como sendo uma única e grande história, como se fosse um livro, uma peça de teatro, um drama. Com começo, onde o autor indica o que ele quer, qual é o seu objetivo. Lá no fim nós vemos o final feliz, mas entre essas duas partes várias cenas de desenvolvimento daquele drama até que se consegue chegar no final. E tudo começa então em Gênesis, quando Deus criou o homem, Adão. E olhou para Adão e disse, não é bom que ele esteja só. E fez uma companheira, que é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ali nasceu o casamento como instituição feita por Deus, instituição divina, mesmo que para ser experimentado aqui no contexto dessa vida, mas baseado numa aliança inquebrável e em princípios celestiais, porque justamente esse casamento ele era uma expressão de algo muito maior, de um objetivo eterno, celestial, que é a união de Cristo e da Igreja. Aqueles que formam o seu corpo, que depois ao longo da Bíblia vão ser nominados como membros do seu corpo, e Cristo o cabeça, ou a própria noiva. Então, ao falar do Sermão do Monte, Jesus tinha em mente não apenas a relação entre homem e mulher no casamento aqui na terra, mas também essa união eterna, tremenda, maravilhosa, e que nós, por mais que tentamos, não vamos conseguir dimensionar ela de forma plena. Nós sabemos que o pecado de Adão e Eva afetou a comunhão de Deus com o homem e também as relações humanas, inclusive o casamento, a família. Mas Deus não desistiu daquele propósito maior, Cristo e a Igreja. E nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia esse trabalho, esse esforço do Criador, do Senhor, para conseguir esse objetivo a que ele se propôs. Se nós olharmos, por exemplo, no livro de Cantares, nós vamos ver isso de forma muito clara. Mostra ali o noivo que busca, vai atrás da noiva. Vemos como a noiva às vezes hesita em ir até o noivo, às vezes ela se atrapalha em algumas coisas, mas ao fim ela é conquistada pelo amor do noivo. Outro livro muito bonito que se vê isso também, o trabalho de resgate e de amor do Senhor por nós, é o livro de Ruth.
Ruth, lembrando bem, né, era uma estrangeira que naquele momento de vida ali do livro, ela tinha ficado viúva, foi morar em Israel com a sua sogra, então ela era viúva, estrangeira e pobre. Era a pior situação possível para uma mulher naquela época. Mas o amor de Boaz, que é uma figura de Cristo e está na genealogia de Jesus, ele acabou conquistando, resgatando e transformando aquela estrangeira na sua esposa. Então, ao longo de toda a Bíblia dá para perceber esse trabalho do Senhor, que é conquistar o nosso coração, conquistar para Ele e só para Ele, sem concorrentes. É por isso que a lei de Moisés ela não era suficiente, porque a lei tratava apenas com o exterior, ela não alcançava o coração do homem, aonde o Senhor buscava realmente essa resposta de amor. Até que Paulo, já no Novo Testamento, vai resumir tudo isso numa frase que a gente conhece bem, justamente quando ele fala de coisas práticas do casamento. Falando do papel do marido e da mulher, de repente Paulo parece que ele se lembra desse pano de fundo e diz assim, só um momento, eu estou falando do casamento aqui na terra, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O que ele está dizendo? Eu tenho como referência Cristo e a igreja. Paulo está dizendo a mesma coisa que nós estamos falando aqui, que existe por trás do casamento esse pano de fundo. Além daquilo que é terreno e temporal, existe um casamento e uma aliança eterna. Esse casamento eterno, assim como o terreno, é precedido por promessas de ambos os lados, promessas do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Quanto a Jesus, que é o noivo, nós podemos ficar tranquilos e temos total certeza de que ele vai cumprir cada detalhe do que ele prometeu. Ele vai limpar, aliás, ele já fez isso com o seu sangue, mas ele todo dia nos aperfeiçoa como noiva, prepara a sua noiva, dá as vestes que são brancas, que são puras, sem manchas, e um dia, finalmente, ele vai vir buscar a sua noiva. Jesus vai cumprir tudo. Mas e quanto a nós? Nós estamos sendo fiéis em nossa parte da aliança, nas promessas que fizemos ao Senhor? Será que no dia a dia, ao fazer cada escolha que temos na nossa vida prática, nós lembramos, nós nos damos conta que nós temos uma aliança de amor eterno com o Senhor e que isso é o pano de fundo para tudo que nós fazemos? Mais do que isso, será que nós reconhecemos que essa aliança ela é inquebrável e é exclusiva com o Senhor? Ou nós nos damos o direito de pensar que a gente pode, de vez em quando, dividir esse amor com outro noivo? Então, irmãos, considerando esse paralelo do casamento terreno e do casamento celestial, que são as bodas do Cordeiro, nós já podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, que a união com Cristo é uma só, assim como o casamento é um só. Essa união está baseada no amor que Ele tem por nós e que nós temos por Ele. E nenhuma outra aliança ou qualquer outra pessoa pode substituir o nosso Senhor no lugar que Ele tem no nosso coração. O que se aplica à união com Cristo se aplica também ao casamento terreno. Nós podemos dizer que concordamos com isso e que estamos firmes na nossa postura de aguardar o noivo e não quebramos as promessas que nós fizemos para o Senhor um dia. Que bom, e que seja assim mesmo, porque é isso que Ele espera de nós. Porém, voltando lá para o texto do Sermão do Monte, mais uma vez a gente percebe que o Senhor se dirige ao interior. Ele fala das intenções do coração, quando ele começa a falar do adultério. Ao falar daquela realidade terrena, Jesus diz que o olhar impuro do cônjuge para outra pessoa que não é o seu cônjuge já é adultério aos olhos de Deus. Então, se nós considerarmos o critério que nós estamos usando aqui, aplicando o mesmo princípio da realidade terrena para a realidade celestial, eu posso dizer que se no íntimo eu estou olhando ou desejando algo mais do que a Jesus, que é o noivo, esse olhar é um olhar impuro e adúltero. E quem são esses outros que seduzem a noiva de Cristo, que nos seduzem?
Alguns são mais fáceis de ser identificados. A idolatria, é óbvio, a soberba, a ira, a inveja, o amor ao dinheiro. Essas coisas, o problema com essas coisas é que elas agradam a nossa carne, elas trazem alguma satisfação, elas dão alguma sensação de prazer, ainda que temporário, para a nossa carne. Mas isso nos afasta do noivo. Outros não são tão fáceis de identificar, mas também são preocupantes, são complicados e nos afastam de Jesus. As preocupações desse mundo, as pretensões da vida, os deleites da vida, que é a expressão que está lá em Lucas, que Jesus usa ao falar na parábola do semeador, e até mesmo coisas lícitas podem entrar nessa categoria se elas tomarem o lugar de Jesus, o lugar de Cristo no nosso coração. Nós não podemos esquecer nunca que nada pode ser maior que o nosso amor por Ele. E nada deveria nos dar maior prazer do que a sua presença. Bom, se por acaso identificamos algo assim no nosso coração, o que fazer então? Voltamos para o texto de Mateus. Porque Jesus, com muita sabedoria, ele trata a realidade terrena e a realidade espiritual juntas, dando a mesma solução para as duas. O que Jesus diz ali no texto do Sermão do Monte? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança fora. E é claro que Jesus não estava falando do olho como órgão físico, né? Ele usa o olho de forma figurativa, porque ele está falando da intenção no coração, a intenção impura que estava por trás daquele olhar, ou seja, primeiramente ele queria levar o discípulo a identificar na sua vida aquilo que pode fazer com que ele venha a pecar, e uma vez identificado esse desejo no coração e o pecado em si, tratar isso de forma radical, e é por isso que ele usa a figura de arrancar o olho fora, mesmo que isso inclua algum tipo de perda nesse mundo. Concluindo, irmãos, se nós amamos o Senhor, nós precisamos arrancar fora não somente a impureza do olhar e a cobiça sexual, ou qualquer desejo de romper com a aliança do matrimônio, e agora eu estou falando do casamento terreno. Nós devemos fazer isso, porque é isso que Jesus diz. Mas também nós devemos tirar do nosso coração quaisquer coisas ou relacionamentos que estejam nos afastando de Jesus. O Senhor nos chama a rejeitar o adultério no coração, nos pensamentos, no olhar, na vida conjugal, e também a sua manifestação mais profunda, que é aquilo que interrompe a nossa comunhão com o noivo e me afasta dele. Afinal, nós somos a noiva, essa noiva virgem, com vestes brancas, sem manchas, que aguarda o noivo em santidade. Vocês conseguem imaginar como vai ser esse momento das bodas do Cordeiro, da nossa união com o Senhor, esse casamento que é esperado e preparado pelos séculos afora? Consegue imaginar? Bom, agora me responde, quem pode competir com a beleza e a riqueza desse noivo tão amoroso? Ninguém, né? Então, se tem algo que está nos fascinando, enganando os nossos olhos, nós precisamos ser corajosos de lançar fora, como Jesus disse, para longe do nosso coração. E o mesmo princípio nós podemos aplicar na nossa vida conjugal, sem nenhuma complicação ou qualquer malabarismo doutrinário que às vezes se faz com esse texto, simples e direto. Usem essa semana, irmãos, para ler, para meditar, para compartilhar com os outros irmãos do grupo sobre esse assunto. E se o Espírito Santo te mostrou alguma coisa que está desviando os teus olhos de Jesus, não demore, seja rápido em restaurar a aliança com Ele, porque em breve o nosso noivo vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.